E aí a gente entra no quinto vídeo, na quinta parte do estudo, falando sobre a queda da virgem. Ele mostra aqui dentro do contexto do profeta Amós, capítulo 4, você vai ver essas partes aqui, que o capítulo 5, que o profeta Amós está mostrando aqui pra gente. Isso aqui eu vou comparar aqui com o profeta Isaías e com o livro do Apocalipse. Então, ele vai falar sobre a queda da virgem, e essa queda da virgem, você vai ver que está alinhado com a queda da Babilônia. Então ele vai falar do dia do Senhor. Então todas as praças terão pranto, ais, dia mau, mudo dia e noite, noite e dia, o que ele tinha anunciado antes no capítulo anterior. E ele vai falar sobre o vosso Deus estrela, que é citado em Atos 7. E Atos 7, curiosamente, ele vai falar sobre aquele Deus Ranfã, que você vê que é a figura de uma estrela, um Deus estrela. Ele vai falar também aqui de Saturno, mas você vai ver que ele vai falar de Ranfã ali em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão. Então você vê que vai alinhando os pontos aqui, porque você vai ver que vai aparecer justamente uma estrela ali na bandeira da nação judaica, da nação de Israel. O judaísmo colocou essa estrela como símbolo deles ali. Então vou falar um pouquinho sobre esses pontos. E aí ele vai falar sobre a queda da virgem, que está em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Caiu a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Quem caiu? A queda da virgem caiu e está associado com a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ele vai falar da marca da besta, porque adorou a marca da besta, sobre o tormento da sua fumaça, que só para sempre, dessa meretriz. Isaías 16, ele vai falar sobre frutos de verão. Vai falar sobre o destruidor no profeta Isaías. E o destruidor que ele está falando caiu sobre teus frutos de verão. Eu vou te mostrar aqui por que ele fala de frutos de verão, casa de inverno. Por que Jesus falou: quando vistes acontecer assim, florescer, sabeis que chegou o verão. Está associado aqui. Então eu te mostro esses pontos aqui. Depois, no capítulo 6 ainda, ele vai falar sobre uma nação que vai levantar, uma nação que vai oprimir, que vos oprimirá. E você sabe que aqui está enquadrada a Síria. Aí ele vai falar, esmagará Sião e Samaria. E Jacó, ele vai falar aqui por quê? Porque fazem o trono da violência. Eles estão sendo denunciados aqui por isso. Então ele vai aqui, não olham a ruína de José. Ele vai mostrar esses pontos aqui. Por que você está vendo esses pontos aqui sendo falado no contexto de Sião e Samaria, mostrando a ruína de José? Então tem que se olhar o contexto, porque dentro deles, eles mesmos estão sendo denunciados, e dentro tem Sião, tem José, tem uvas que estão sendo esmagadas, dentro dessas duas nações que estão sendo denunciadas pelo Senhor. E aí ele vai falar sobre Édom e sobre a soberba de Jacó. Então é esses pontos que eu quero te mostrar aqui nesse estudo, para a gente ir para a tela do computador e ver nos slides aqui esses pontos. Vamos lá. A queda da virgem aqui no capítulo 5, coloca aqui, você vê esse ponto aqui no profeta Amós, mas eu vou mostrar aqui a queda da virgem no Apocalipse. E a gente também vai fazer a leitura aqui de Lucas 13, 31 até o 35, para a gente poder entender isso aqui. Então, na timeline, de novo, você tem esse ponto aqui. E nesse ponto, ele fala sobre o dia do Senhor. A queda da virgem é no dia do Senhor. Você vê que tem o terceiro ai, vai falar da queda da virgem também. A queda da virgem, que fala da grande Babilônia. Aqui, o dia do Senhor, ele fala que todas as praças terão pranto. Aqui, ó. Aqui os ais. Ele está falando aqui o dia mau. Eu mudo o dia à noite e a noite em dia. E aqui ele falando sobre a queda da virgem, ele ainda fala aqui do vosso Deus estrela. Isso aqui, esse Deus estrela aqui, vou pegar um marcador aqui, ó. Isso aqui é citado lá como Deus Sikut, Kium. Atos 7, ele fala de Ranfã. Deixa
Você já leu isso aqui em Atos 7, quando Estevão fala sobre Deus Ranfã, e ele faz referência a isso aqui que eles estão falando, esse Deus estrela aqui, Ranfã. Aí você vai ver que não é por acaso que você vai ver um símbolo assim, eu acho, e o outro que eles adoravam, Deus estrela. Então quando ele diz assim, que eles adoravam aqui um Deus estrela, Deus Ranfã aqui, em Atos capítulo 7, aí você vai pesquisar para você ver sobre esse Deus estrelas, que é Ranfã, e você vai ver que vai justamente dar o símbolo do judaísmo. Não é o símbolo do judaísmo? Você vai ver o que é o símbolo do judaísmo. É aqueles que tomaram conta da vinha. Eles não tomaram a vinha para eles. Quem é a casa que está em pé? É a casa de verão e a casa de inverno, né? Que a gente falou aqui. Então, tiro esses pontos aqui que é para a gente ficar aqui limpo, para a gente poder entender. Então, no dia do Senhor, vossos Deus estrelas, que ele fala aqui. Então, aqui a gente vai ver aqui, ó, a queda da Virgem em Apocalipse. Apocalipse 18. Caiu. Aqui, ó. Apocalipse 14, verso 8. Ela caiu de onde? Ela cai aqui, ó. Ela não está montada na besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela cai. A marca da besta, ela adorou a marca da besta. Na verdade, ela é idealizadora dessa marca da besta aqui, ó. Ela vai ser idealizadora disso aqui. Eu vou mostrar em outros estudos isso aqui para você. E ele fala sobre o tormento, sua fumaça sobe para sempre. Por isso que você, quando viu lá em Moabe, ele diz, ele queimou seus ossos, os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. O que ele quer dizer com isso? Queimou os ossos do rei de Edom. Ele tocou fogo. E sua fumaça sobe para sempre aqui, não é por acaso. Por isso que é o tormento, porque caiu Babilônia. Está vendo aqui? Então, a gente vai vendo esses pontos aqui para a gente poder entender o que o profeta Amós está falando. Isaías 16, verso 9, ele vai falar sobre os frutos de verão. Vindima, caiu eia dos pisadores. Pisadores aqui, eia. Olha só, eia. Lembra os cavalos? Lembra os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não lembra os gafanhotos? Não lembra as 6 nações aqui? 6 chifres? Lembra o número 6? Lembra o anticristo com 4 chifres aqui, o império dele? Mais 6 aqui? Vai lembrar também esses pontos aí para a gente entender aqui dentro do profeta Amós. E aí eu vou colocar aqui, ó, caiu sobre teus frutos de verão, sobre tua vindima aqui, ó. E aí quando a gente faz a leitura de Lucas 13:31, a gente vai acabar entendendo esses pontos. A gente vai já ler Lucas 13:31 para você compreender. Então aqui ele vai falar aqui, ó, levanto contra vós aqui, ó. Levanto, vou colocar um azul aqui, ó. Colocar uma borracha aqui, ó. Levanto uma nação que vos oprimirá. Ó. Essa nação que ele está falando aqui, que foi levantada, não foi a Síria, não foi o Império Assírio que está aqui. Sião, Samaria, ó, serão esmagadas. Eles esmagam também aqui, ó. Fazem o trono da violência. Aqui, ó. Não olham a ruína de José, aqui, ó, a vinha. Édom faz violência a Jacó. Tudo isso aqui é contexto histórico. Mas como eu falei para vocês, quem é Édom aqui? Quem que está se formando aqui como Édom? Qual é a informação que tem aqui sobre Édom? E aí ele vai mostrar aqui em Mateus 24, que a gente vai fazer também a leitura de Mateus 24. E ainda aqui nessa timeline ele vai falar Jacó. Ninguém odeia a soberba de Jacó. Olha como é contraditório aqui, ó. Ele fala de José, não olha a ruína de José, odeio a soberba de Jacó. Ninguém escapará, transforma o fruto, porque eles transformam o fruto da justiça em amargura. Isso aqui Jesus fala lá em Mateus 23. Sobre isso aqui você vai ver bem falado lá em Mateus 23, quando ele fala sobre esses pontos aqui que ele vem falando, né, o tempo todo. Então você precisa olhar para esse ponto aqui. Então ele falou aqui, ó, a Síria,
E você vê que a Síria é Nimrod, o reino de Nimrod. Nimrod, que é um, que edifica 4. Nimrod, que tem 8 chifres. Aqui é o seu comando, conquistados por Nimrod, que é figura do anticristo. Aqui a gente vai colocar esse ponto, porque ele coloca esse ponto aqui, ó, ao surgir o rebento da Eva seródia, eu vi que o Senhor formava gafanhotos aqui, ó. Forma gafanhotos. Ao surgir o rebento da Eva seródia, tem um estudo de Joel que eu fiz, que você vai entender isso aqui. Justamente quando ele fala ao surgir o rebento da Eva seródia. Então ele diz, eu vi que o Senhor formava gafanhotos, que liga nesse ponto. Então ele diz, nação assíria aqui. Você vai entender que é isso aqui, a nação assíria, 4 gafanhotos. Só que você está vendo aqui 8, e você está vendo 10 chifres, que é o 8º rei. Então você tem 8 aqui, ó, que é justamente o que o profeta Amós mostra aí, ó. Então aí a gente vem aqui e vai ver aqui, ó, queimar, os gafanhotos vão queimar, comer toda a erva da terra. Tá vendo aí a informação? Queimar, comer toda a erva da terra. Queimou a herança do Senhor aqui. Então você tem esses pontos aqui para se basear. Aí ele fala do muro erguido a prumo. O que ele está falando aqui? Porém no meio do povo de Israel, porém no meio do povo de Israel, e jamais passarei por ele. Lembra de Mateus 23? O que Jesus fala em Mateus 23? Ele diz aqui, ó, não vereis mais meu rosto até que digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele fala no contexto anterior. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Só que ele está falando de tudo isso aqui, ó, né, e você está olhando para esses pontos aqui. Jamais passarei por ele. O prumo, muro erguido, a prumo, eles não conseguem entender. Isso aqui está no profeta, acho que está no profeta Jeremias, que ele está falando desse muro erguido a prumo aqui. E aí você vê que tudo isso aqui é o rebento da erva seródia. Rebento da erva seródia, que você vai lembrar aqui de revestimento de poder. Por que eu estou falando aqui de revestimento de poder? É bom nem citar esses pontos aqui, porque você vai ver isso aqui lá no profeta Joel, no estudo que eu fiz sobre o profeta Joel, para poder você entender aqui, ó. Então, a casa de Jeroboão, ele está falando da casa de Israel aqui, ó. E aqui dentro ainda ele fala sobre Amazias. Amazias, você vai ver aqui que é um falso profeta. Ele espancou Amós e o filho dele perfurou a cabeça de Amós, as têmporas de Amós. Então ele matou. E Amós aqui é o profeta do Senhor, que ele profetiza quando eles dizem paz. Paz aqui, ó. O profeta Amós profetiza espada para eles, mas eles querem paz. Eles querem aqui, ó, shalom, paz, shalom, shalom. Então, quando eles disserem shalom, shalom, paz, paz, então eis que virá repentina destruição. E aí tem um ponto aqui que eu acho que eu esqueci aqui de falar para vocês, mas Mateus 23, porém o povo casa de Jeroboão, Amazias, rei Amon, aqui profeta do Senhor, espada. Então você vê que tudo isso aqui, ó, isso aqui, você vai ver que está num contexto aqui de Apocalipse 11. Então é necessário que tu profetize outra vez. E esse aqui vem logo após Apocalipse 10. Vem aqui, ó, Apocalipse 10. Vai ter o contexto aqui, ó, Apocalipse 10. Necessário que profetize de novo. E Apocalipse 11, 2 testemunhas que são mortas. Aqui como foi Amós? Profetizando de novo. E tem os falsos profetas que profetizam paz. Por isso que ele diz, quando vier sobre vós repentino, quando disserem paz, paz virá repentina destruição. E aqui está aqui, olha, ele falando. Então você vê que esse contexto aqui do profeta Amós é um contexto histórico que aponta profecias que se tornam profecias. Por isso são citados pelos apóstolos, são citados por Cristo.
E aqui eu já falei, né, para vocês sobre Joel, então a gente passa agora aqui pro próximo slide. E aqui ele fala sobre os frutos de verão. Frutos de verão. Visão, olha. Ele diz aqui, vejo o que tu vês, Amós? Capítulo 8 aqui, ó, de Amós. O que tu vês? Ele diz, vejo um cesto de frutos de verão. Então ele fala aqui, ó, é o fim do meu povo. Fim. Aqui, o fim de Israel. Ele cessou a casa de Israel. Você vê isso aqui lá no profeta Osés. E jamais passarei por eles. Aí, só que você tem que entender que ele fala sobre casa de verão e casa de inverno. Destruo juntamente. Aí ele não está falando só juntamente das casas, mas ele está profetizando sobre a casa de Israel e a casa de Judá, uma após a outra. Só que outra casa se levanta, e ele falou aqui do fim de Israel, jamais passarei por eles. Isso aqui Jesus cita esse ponto, né? Então, você vê aqui que ele fala, naquele dia, mais um ponto, terá terremoto, o sol se porá ao meio-dia, escuridão, trevas. Não cita em Mateus 24, amargura, lamento com o filho único. Jesus fala, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Amargura como filho único. Filho único, não falou de Édom aqui, matarei os primogênitos de Édom, Temã, ele não falou sobre isso aqui. Então você vê que essas coisas vão se encaixando aqui, ó. Jurou o Senhor, mais um ponto, não esqueça suas obras para sempre. Olha aqui, ó, não esqueça suas obras para sempre. Aqui, ó, não levantarão jamais. Casa de Israel, casa de Judá levantou e também vai chegar ao fim aqui, ele está mostrando aqui, ó. A casa de Judá vai sobrar apenas um remanescente que ele faz, a gente ver aqui. Isaías 16, capítulo 9, já no próximo ponto, ele chama aqui, fim de Israel, jamais passarei por ele. Isaías 16, verso 9, chama aqui de vindima. Jeremias 48, 32, ele, destruidor caiu sobre os teus frutos de verão. Quem é o destruidor? É o quarto cavaleiro, cavalo verde, ó. Cavaleiro do cavalo verde, aqui, ó, é o destruidor, é justamente isso aqui, ó, cavaleiro verde, Abaddon e Apolion, o destruidor, não é isso que está escrito? Então mais um ponto aqui para a gente ver, Mateus 24, aprender a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam, sabei que está próximo o quê? O que Jesus falou aqui, quando ele disse aqui, sabei que está próximo o quê? Sabei que está próximo o verão, quando o verão se aproxima, sabei que está próximo o fim. Olha o que Jesus falou aqui, você vê como vai bater aqui com frutos de verão, do profeta Amós, com as profecias que Jesus falou, vai começando a fazer sentido, vai se encaixando. Apocalipse 14, 8, ele vai falar que caiu a grande Babilônia, casa de verão, a queda da casa de verão aqui. A casa aqui é Laodiceia. Viu o estudo sobre Laodiceia que eu fiz? Você vai entender aqui também esses pontos aqui. Então ele fala, caiu a casa de verão, caiu Babilônia. E aqui em Mateus aqui, Amós capítulo 3 e 15, ele vai falar da casa de inverno, literalmente, e a casa de verão. Aí você olha lá e está falando das casas lá, mas aqui você vê que é um texto profético, porque você vê Cristo falando sobre isso, você vê frutos de verão, você vê o cesto de frutos de verão, quando as pessoas se renovam. Então, Jesus fala aprender a parábola da figueira. A gente tem que olhar para as Escrituras e aprender nesses pontos aqui, né? Então eu vou colocar no próximo slide e a gente vai para o próximo estudo, próximo ponto, sexto ponto, onde a gente vai entender mais alguns pontos para a gente poder comentar aqui com vocês.